pessoal, estamos em mais um episódio do ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e a maior feira do sul de Minas do agronegócio. E hoje o nosso estúdio está ainda mais colorido. Estamos com um produtor de flores, né, Danilo? Sim. Hoje a entrevista vai ser difícil para mim hoje, hein? Hoje eu vou à prova de fogo aqui. Hoje a gente está com o César, né? César, para mim, assim, é até difícil de falar, que eu sou suspeito de falar dele, né? Meu cunhado. Mas o César hoje é uma pessoa, assim, conceituada no mercado de flores. Já está há um bom tempo aí. César, é um prazer ter você aqui no ExpoCast. E queria que você falasse quem é o César, como começou tudo, a sua trajetória nas flores, hein? E contar toda a maravilha que você faz hoje lá nas flores, né? Na produção, todos os cuidados, as dificuldades que você tem, né? Primeiramente é um prazer estar aqui, pessoal, né? Colaborando aqui com o podcast, né? Para a gente agregar, né? Assim, conhecimento, né? Para todos que tenham curiosidade, né? Sobre as flores. As flores, era de alguns anos para cá, vamos falar 20 anos, ela tem uma ascensão muito grande, principalmente na área que nós estamos localizados, né? Na Serra da Mantiqueira, que o clima lá é perfeito para todos os tipos de flores. E eu me formei, né, técnico agrícola, e no ano de 93 eu tive uma proposta com os holandeses, né, da cidade de Olambra. E vocês bem sabem que a cidade de Olambra foram formada por imigrantes holandeses. Sim. Que chegaram por volta dos anos 40 e 50, e eles começaram com a produção de flores, né? A princípio eram palmas, né? Que é o gladiolo, e lírios, e crisântemos, uma infinidade de flores. E meu ex-patrão, né? Eu me ingressei lá no 93 para uma proposta dele, para cultivar cravos, austroemérias, gipsofílias, crisântemos, e uma infinidade. E eu cheguei lá em 93, abril de 93. E a gente iniciou um trabalho lá do nada, montando estufas, né? Porque flores, ela necessita de ter um sistema de cultivo coberto, né? Com plástico, para a gente conseguir lutar contra as intempéries do tempo, né? Chuvas de pedra, chuva fortes, ventos, né? Que aqui tem ventos muito, muito frios. Enfim, montamos as estufas, né? E começamos com a produção. Que legal. Ô César, mas quando você foi estudar lá, fazer o seu curso técnico, você já tinha essa obsessão pelas flores ou não? Ou ainda não? Você tinha outro segmento assim, e as flores apareceram depois que você se formou? Então, eu me formei em 89, 90, e a princípio fiz estágio na usina São João em Araras, né? No segmento de açúcar e álcool. Mas naquela época lá estava uma crise e não consegui me ingressar. E aí voltei à minha antiga profissão, eu era torneiro mecânico. Olha só. E depois, no ano de 92, né, eu tive uma proposta do Teodoro. Conheci ele por intermédio de um produtor de crisântemo de Araras, né? Legal. E daí a gente se conheceu e vim visitar primeiramente o lugar. A princípio eu fiquei um pouquinho assustado. Porque há 32 anos atrás, onde a gente está hoje, a Serra da Mantiqueira, ali, município de Senador Amaral, era muito inóspito, né? Havia pelo menos uns 3 ou 4 produtores de flores efetivos lá. Entendi. Que os réias, né, que cultivavam rosas, tinha também alguns orientais japoneses lá que cultivavam o próprio crisântemo e um pouquinho de cravo, e eram bem poucos. E daí eu tive a proposta, vim conheci e enfrentei. Legal. A princípio foi bem difícil, mas a gente conseguiu. E quando você chegou em Senador Amaral, qual que era a produção, qual que era a cultura que mais se produzia assim na nossa região, em Senador? Além das flores, assim, era batata, morango? O que se deparou quando você chegou aqui? Ou eram as flores que dominavam já naquela época? Já? Então,
foi até assim, foi até bem assim surpreso para mim. Quando eu cheguei na porta desse sítio, onde esse patrão meu, Theo Van Schaik, né, que é um grande produtor de flores, ele entrou, eu já me deparei com uma pequena assim, um plantio arbustivo assim pequena, como se fosse pé de cenoura. Aí eu desci do carro, eu fui lá e fiquei curioso, ranquei assim, o que era? Era mandioquinha salsa. Nossa. Mandioquinha salsa, fiquei surpreso, eu nem imaginava que era assim uma planta que dava daquela maneira, né? Porque eu nunca tinha visto. Enfim, fiquei bem surpreso. Inclusive catei algumas para levar para minha casa. E também eu vi muita batata lá. Só que era aquele plantio bem assim, inicialmente bem antiquado, né? Sim. Que era tudo na mão, arrancado na enxada, né? Hoje em dia está bem sofisticado. E também tinha muita ervilha torta, né? Que é uma ervilha torta, vocês devem conhecer no mercado. Sim. E um pouco de flor. E eu fiquei surpreso de ver a qualidade da flor. O crisântemo, no mínimo, era quase o dobro de tamanho, né, que ele dava. Os cravos, assim, em si, a qualidade, o clima em si lá, as temperaturas baixas na madrugada, então dá uma qualidade extra, né, para as flores e para tudo, né, batata e mandioquinha. Que legal. E as flores, então, qual que é assim, o tipo de flores que se cultiva hoje aqui assim, na nossa região? É corte, é vaso? O que vai bem hoje aqui na nossa região? Então, o que vai bem aqui, por uma questão de logística também, de transporte, são as flores de corte, que é decorativa. São os crisântemos, né? Bom, a princípio, quando eu cheguei aqui era crisântemo, né? E cravo, e rosa. Hoje, depois de anos, já mudou bem a situação. Hoje em dia, o que está assim, em ascensão, vamos falar, já está bem consolidado no mercado, é a Austroemeria. Vocês podem ver aqui, ó, essa é a Austroemeria. Linda. Né? E eu cultivo o cravo e a Austroemeria. E um pouquinho de lisiantes, que é uma flor também decorativa. A Austroemeria, ela despertou bem dos 25 anos para cá. Quando eu cheguei aqui, o meu patrão fez algumas importações, porque era uma flor ainda que estava começando a ingressar no mercado, estava bem ainda assim, verde, eu falo, no mercado, né? Hoje ela está bem desenvolvida, bem madura no mercado. O mercado, vamos falar assim, que a Austroemeria hoje é a segunda flor mais usada em decoração. Que legal. Tanto debutantes como casamentos e bodas e tudo mais. A princípio eu comecei no cultivo com crisântemo, mas depois eu acabei abandonando o crisântemo e ingressei com a Austroemeria. E a Austroemeria tem uma curiosidade que eu vou falar para vocês. A Austroemeria é uma flor nativa da América do Sul, nativa da região andina, que dá o segmento do Equador, as altitudes do Atacama, Bolívia, e também onde o Danilo mora mesmo, atrás ali, a gente tem algumas Austromerias nativas ali. Que no passado elas foram extraídas dali, elas foram melhoradas no laboratório, hibridando com outras variedades que vieram do Equador também, do Peru e tudo mais, e hoje elas estão aí, né? Hoje tem, vamos falar assim, mais de 150 variedades de cores, né, de Austroemerias, né? Entendi. Ô César, e de lá, desde quando você começou a plantar Austroemeria até hoje, as variedades, assim, a qualidade das plantas assim, mudaram? Assim, teve uma grande evolução assim, na qualidade da planta, que eu falo assim, que parece que eles vêm tudo de fora, né? Acho que é da Holanda, da Colômbia, né? Acho que vem. E você acha que melhorou a qualidade das genéticas das plantas? De quando você começou até hoje? Com certeza. Quando a gente iniciou, eram variedades que ela não atingia o tamanho adequado, porque ela tem que atingir pelo menos 1 metro, né? Porque para ela ser aceita no mercado. E a gente tinha variedade que não passava de 30 centímetros. E aí, com o tempo, os laboratórios holandeses, né, que são os mais aperfeiçoados, foram fazendo a hibridação, né,
e melhorando a genética dela, com todas as variedades, né, que foram adquiridas aqui da América do Sul. E hoje, vamos falar assim, que tem variedades quase que perfeitas, né? Cores e tamanhos, né? E tipo de folhagem, né? E a gente faz um trabalho, eu faço um trabalho há mais de 10 anos também no meu sítio. Eu cedo espaços, né? Que a gente faz vitrines. O que seria uma vitrine? Eles me dão as variedades, tipo 20, 30 mudas de cada variedade. Então reservam uma área e dali a gente vai acompanhando, né? A produtividade, né? Assim, todos os aspectos bons que a planta pode oferecer para o produtor, né? E para o mercado também. E aí, no decorrer de um ano, que é o ciclo dela, às vezes a gente consegue adquirir, eles mandam 30, 40 variedades, a gente seleciona 2 ou 3. Então, a seleção das variedades é muito minuciosa, né? Porque tem que ter uma aceitação boa de mercado, as cores tem que estar na moda, né? E também tem que ser bom para o produtor, para o cultivo do produtor. Entendi. E hoje você tem um número de quantas cores existe no mercado de astromélia? Assim, não sei se você tem esse número de quantas variedades de astromélia existe hoje no mercado. Assim, de cores. Então, hoje existem 3 breeders que fazem a seleção, né, que fazem a hibridagem, né, de astromélia. Os 3 estão situados, um na Espanha e 2 na Holanda. E cada um vão falar que tem entre 40 a 50 variedades de astromélia. Então, hoje, tem variedades que eles conseguiram tirar aquele zebradinho do meio, conseguiram deixar uma astromélia totalmente branca. Inclusive tem eu tô vendo ela que vai falando e a gente vai vendo. Totalmente branca. E ela tá, né, ela chama Ice Cream. É uma variedade nova. Então, conforme o mercado vai pedindo, eles vão desenvolvendo. Só que cada variedade, cada uma delas demora de 4 a 5 anos para ser desenvolvida. Porque como ela é cruzamento, aí forma a semente tem que ser plantada, depois cresce. Nem sempre o que eles esperam que aconteça não acontece, porque é uma surpresa. Por exemplo, pega uma cor vermelha e uma cor branca, dá o cruzamento. Às vezes pode sair um rosa claro, às vezes pode sair um mesclado, né? Então, eles dizem que é sempre uma surpresa. Então, por isso que o campo de hibridagem é muito amplo e assim, a seleção de uma variedade demora um tempo grande, né? E por esse é o motivo que nós adquirimos as plantas e temos que pagar os royalties, né? Anualmente, que são licenças, porque é uma planta assim, bem complexa para eles conseguirem, né, uma variedade aceita no mercado e também que seja bom para o produtor produzir. Entendi. Você falou dos royalties, né? Os royalties ou do cravo, da astromélia, eles vencem, César? Tem uma quantidade de tempo, por exemplo, o morango é 15 anos de royalties, né? Que você paga naquela variedade. A flor é a mesma coisa ou não? Ela expira esse royalties dele ou não? Sim, inclusive tem variedades de astromélia que o royalties já está expirado, a gente já pode cultivar, mas tem aquela situação, se está velho, né, já está obsoleto, já o mercado já está expurgando. Então, nesse segmento da astromélia, eu acho que morango deve ser assim, sou um pouco leigo em morango, mas deve ser também assim. O mercado quer sempre novidade, coisa nova. Inclusive, tem algumas variedades de astromélia agora, eu vou até adiantar um pouquinho o assunto aqui, eles bombardeiam com raios laser o DNA, é alguma coisa assim. Então, em algum futuro próximo, a gente pode estar aqui apresentando e mostrando. Elas são lindas. Elas são pétala sobre pétala dobrada. É assim, é uma novidade. Por enquanto, ainda no Brasil, eles não estão liberando, mas eu, com certeza, vou ser um dos primeiros a adquirir. Ai, que legal. Eu já estou na fila. A gente já teve ano passado na Holanda, tive esse ano na Holanda, e a gente já, assim, eu já estou na fila para adquirir, porque é que eu falo sempre, o povo em si, eles gostam de novidades, né? Novidade vai bem. Entendi. Ô César, o morango a gente sabe avaliar um morango bom, né?
como que você avalia uma flor, uma flor de qualidade? Você pega uma haste e fala assim, não, essa aqui é de qualidade. Como que você avalia que aquela haste está na perfeição? Então, para hoje você adquirir uma flor de qualidade tem uma infinidade de fatores. O fator primordial, eu digo que é a genética da variedade, né? Assim, você tem que sempre adquirir bons produtos de genética boa. Você tem que ter um solo bom, né? Bom clima a gente já tem lá. Você tem que ser um solo bom, bem preparado. Ter o segmento, o cronograma de todo o tratamento químico, fitossanitário que ela tem que receber, porque ela dá algumas doenças, ela adquire pragas ao decorrer do ano, principalmente no calor, tem problema de ácaro, de bicudo, né, de trips, que são pragas. Então, você tem que ter um cronograma seguido corretamente para ela atingir, né, o que o mercado quer, uma flor de qualidade. E também, no pós-colheita, a escola tem que ter um tratamento, que são 2 produtos importados. Um inibe o etileno dela, que ela vai retardar o amarelecimento das folhas dela, e outro inibe que a cor dela se desbote rapidamente. Então, hoje nós conseguimos, assim, colocamos esses 2 tratamentos, né, que vai na água, ela consegue chegar no decorador e ainda aguentar de 12 a 15 dias ainda, assim, com um aspecto como se fosse uma flor recém-colhida. Então, isso aí é muito importante. E Flores Lagoa Grande, né, que é a minha empresa, ela já tem 23 anos, né? E a gente já conseguiu, perante aos atacadistas, né, as pessoas que conhecem nossa flor, assim, uma confiança muito grande, porque nós colocamos nossa embalagem, né, produto tratado com etileno, então eles compram realmente sem medo. E a gente não tem tido, assim, retorno, alguma reclamação, porque a gente faz também um controle de seleção na hora que a gente vai mandar o produto. Entendi. Haste torta, faltando pétalas, e a gente evita de mandar. Entendi. Isso aí só agrega para nós mesmo, né? E às vezes a pessoa pensa que pode ser perda, mas não é perda, é ganho, né? Porque se você recebe lá na ponta um produto bom, um produto com qualidade, né? Qualquer lugar, né? Em todo segmento, você vai voltar a comprar. Então a gente não tem dificuldade, pelo contrário, falta muito produto. Se a gente tivesse o dobro hoje para vender, a gente com certeza conseguiria vender. Ô César, você comentou sobre, até você citou alguma coisa de que senador tem solos bons para se plantar, né? Mas a gente sabe que a gente tem muitos problemas de solo aí, de doenças fúngicas, de solo e tudo mais. A flor também, que né, vê que a batata passa por essa dificuldade, morango, a flor também, você faz algum tratamento, tem essa dificuldade mesmo que nas outras culturas que a gente planta em senador? Então, no passado eu tive problemas graves com o solo, muito grave. Mas eu falo que hoje eu parei de brigar com ele, né? Eu parei de brigar um bom tempo. A gente hoje está no solo nosso com 80% de orgânicos. Legal. Que deu alguns resultados excelentes. Porque o solo de senador Amaral, ele tem uma incidência muito grande de nematóides, os meloidógenes, que os nematóides são vermes da terra, né? Por exemplo, se tem algum ser humano com verme atacado, ele vai ficar ali raquítico, ele vai ficar mal. E a flor não é diferente. Então, a gente, hoje em dia, não usamos mais químico para nematóide. E doença de solo, a princípio, o cravo, a gente usa caldeira, que é vapor, a gente esteriliza o solo. E depois, a hora de esterilizar, a gente incide de novo as bactérias benéficas para o solo, né? E na Austromera já é mais fácil. A Austromera a gente coloca 3 vezes por ano matéria orgânica, que são todas as matérias orgânicas, assim, resto das culturas que a gente tem lá, e também esterco de gado bem curtido, né, e de galinha. A gente faz a mistura e joga com farinha de ossos, né, que é muito bom, com a torta de mamona, que é bem conceituada, que ajuda a combater o nematóide também.
Então o solo nosso, eu falo que o solo nosso é vivo. Você aprofunda, ele tem bastante minhocas, né? Eu também, há 5 anos atrás, eu adquiri minhocas lá numa faculdade de São Carlos, um amigo meu que estava lá, ele trouxe, a gente inseriu, ela que faz o trabalho também de decomposição da matéria orgânica, para ter uma nutrição, né, boa da planta. E a gente percebeu que a planta ela ficou menos doente, ela ficou mais saudável e ela ficou com mais durabilidade. Ela ficou uma planta que ela suporta menos falta d'água, quando às vezes pode ser menos falta d'água, né? Então, e também os laboratórios, eles lançaram de 5 anos para cá uma gama muito grande de produtos orgânicos, né? Que são os bacilos, né? Os tricodermas, né? Que tudo ajuda para beneficiar o solo, porque um solo saudável, né? É o ditado, a planta é saudável também, né? Legal. Então a gente está tendo muito sucesso nessa área. E eu acho que ainda tem muita coisa para vir, ainda vai melhorar muito. Ah, que legal. Quer fazer pergunta para fazer, Bia? Que eu estou disparando aqui. Vamos lá. Tem alguma tecnologia hoje que vocês usam, ou um processo, né, diferente de lá atrás, que vocês não tinham, e hoje vocês falam assim, nossa, isso aqui precisa ter essa tecnologia ou esse processo para dar certo? Muito. Eu digo com certeza que a flor é a cultura que mais se usa tecnologia no Brasil. Eu posso dizer sem sombra de dúvida. Por quê? 3 vezes ao ano a gente faz uma análise de solo assim, bem ampla, assim, desde do que ela tem químico, né, e biológico no solo. Porque com esses parâmetros a gente vai poder dar seguimento à nutrição dela. Porque às vezes pode estar em excesso alguns nutrientes, pode estar faltando outros, então a gente tem que fazer o equilíbrio né, na nutrição do solo. E a quantidade de produtos que chegaram, né, para a nutrição dela facilitou muito hoje em dia, né, o trabalho nosso. Porque no passado fazia assim as adubações, né, o controle de praga e doença muito no olho. Hoje em dia já tem uma gama muito grande de produtos. Hoje a gente já usa o ácaro predador, né, que são o californiano, que ele preda o ácaro rajado, que ele é a praga, né, que danifica a planta. Tem alguns bacilos também que colonizam pragas, né? Porque o que a gente quer? Pensa também nos colaboradores nossos que trabalham dentro das estufas. Porque elas ser fechadas, né? A gente usa o máximo de produtos que a gente tem conhecimento, sem mensurar o financeiro, para dar o bem-estar para eles dar. Porque no passado eles usavam um produto muito agressivo, tanto para as plantas e também estressava as plantas e para quem também trabalhava, né, manipulando as plantas. E a gente percebeu que os produtos químicos, eles retardavam o crescimento das plantas. Tipo que travavam as plantas, né? A planta estava em estresse, né, e parava de produzir. Hoje, com a melhora desses produtos orgânicos, né, a gente já conseguiu melhorar muito a produção. No passado, eu quase não conseguia colher. Eu falava passado há 10 anos atrás, eu quase não conseguia colher flores no mês de março. Hoje, a gente já colhe bem, quase que normalmente, quase o ano inteiro. Não tem muita oscilação de mês para mês, assim, na produção de flores, devido, né, a esse controle, né, bem assíduo, né, de tudo que a gente, do tratamento que ela necessita. Legal. Ô César, você fala bastante de astromélia, né, mas tem o cravo, né? Essas duas variedades têm as mesmas dificuldades de produção ou alguma tem uma dificuldade maior na produção? O cravo, entre cravo e astromélia? O cravo, eu falo que é meu carro-chefe. Eu gosto muito do cravo e ele é a planta mais difícil de se mexer. É a flor mais difícil de se cultivar que eu conheço de flores. Por quê?
O cravo, ele é muito sensível. A raiz do cravo é muito superficial. Então, assim, a incidência de nematóide, para mim era, né? Para mim já não é mais. Era muito alta. Então, chegava nos meses quentes, quando o nematóide ataca, a gente perdia quase toda a produção de cravo. E não tinha o que fazer. Né? Hoje, o que acontece? A gente já, antes de entrar o verão, a gente já entra com o tratamento biológico, né? Isso que é muito, assim, eu falo, interessante e confortante para mim, porque a gente não vai estressar a planta, ela vai suportar o ataque leve que vai dar nematóide, ela vai continuar produzindo, né? E tudo vai continuar rolando bem. Quando eu cheguei aqui, o que mais eu cultivei foi o cravo. Então eu levei a bagagem comigo. Quando eu resolvi, né, montar meu próprio negócio, eu comecei com o cravo. E o cravo, ele tem assim, as particularidades dele. Né? Ele gosta bastante de sol, ele gosta de quantidade de água, da quantidade correta. Você tem que dosificar bem a água que ele vai nele. Ele gosta de frio, principalmente, que lá nós temos frio. Então, assim, eu posso dizer que, assim, quase que eu converso com os cravos lá. Porque ele, assim, ao longo do tempo, eu fui vendo bem o que ele necessitava, né? Eu peguei bem o jeito com o cravo. Então, hoje, assim, ele é uma planta, assim, que tem nos dado, assim, bom resultado lá. A gente tem tendo bons resultados com o cravo. Legal. César, e qual que é a área sua hoje de plantio entre cravo e estromélia, assim? Então, hoje a gente tem 4 hectares e meio, que eu falo que é uma quantidade muito boa, né? Porque parece que é pequeno, mas não é não. Para a gente se dedicar, numa plantação intensiva, visualizando o vertical da planta. O que é o vertical? A gente explorar o máximo dela no mínimo espaço, né, que ela pode te devolver. A gente procura não ter área assim, ociosa, área parada, e produzir o máximo nessa área. A gente tem hoje 3 hectares, 3,3 até 3,5 de astroméria e 1 hectare de cravo. Às vezes passa 1 hectare, 0,2, né? E eu faço um trabalho bem interessante. Eu tenho a astroméria, que ela fica entre 3 a 4 anos no solo. E tem o cravo, que fica entre 2 anos, às vezes 1 ano e meio, dependendo da época que planta. Aí eu faço um rodízio. Nas áreas que tem astroeméria, eu coloco o cravo. E nas áreas que eu tiro o cravo, eu coloco a astroeméria. Então eu vou fazendo aquela rotatividade, né, de solo, porque aí a incidência de doenças, né, de pragas de solo, elas diminuem bastante. Legal. Então a gente tem tido sucesso nessa parte. E como, explica para o pessoal assim, como que é o tipo da colheita, como que se colhe um cravo e como se colhe uma astromélia? É cortado? Como que é o sistema de colheita? Sim, a astroeméria eu falo assim que é uma das plantas mais fáceis de ser cultivada, uma das flores mais fáceis de ser cultivada. Por quê? Ela já é nativa dali, ela vai muito bem, tomando os cuidados, né, que tem que tomar. Ela vai muito bem e ela é somente puxada, né? Ela é uma planta que ela tem rizomas debaixo do solo. Então, a hora que você puxa uma haste, bom, vamos falar assim, do momento que ela é plantada, em torno de 100 a 110 dias ela começa a produzir. E tem que tutorar ela com redes, né? Porque ela cresce em torno de 1 metro, 1,20 m. E a hora que você chega ao ponto de colheita, aqui elas estão abertas, mas o ponto de colheita ele é um pouco mais fechado. Uhum. A hora que você puxa ela para fazer a colheita, você dá um sinal ali no rizoma para ele emitir outra haste, outro broto. Então eu falo que ela é uma planta versátil, é uma planta moderna, é muito fácil trabalhar com ela, né? E assim, ao longo do tempo, a gente tem aprendido cada vez mais a trabalhar com ela. Porque ela tem que ter um equilíbrio de folhagem nela também. Se você colher demais ela para de produzir, né? E se você deixar muita folhagem, ela vai ter problema, tem fitossanitário com doenças. Então, é no olho, você vai olhando ela
e vai adquirindo aquela prática no dia a dia de você cultivá-la bem. E já o cravo, ele é uma planta muito demorada, ela é muito lenta. Quando ela é plantada no inverno, ela demora 6 meses para produzir. Olha só. E no verão é 5 meses. Daí ela fica em torno de 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, produzindo, dependendo da variedade do breeder que você pega, porque deve ter uns 3 breeder também, os fornecedores, né? Alguns se dedicam mais à genética dele. Quando vem com a genética muito boa, ele produz bem e dura mais. Quando vem com a genética um pouquinho cansada, ele produz um pouco menos. Enfim, desde a época do plantio até a planta ser eliminada, que não produz mais, vai em torno de 2,5 a 3 anos também. E o cravo, ele é colhido com faquinhas, né? Umas faquinhas importadas, eu falo que até cirúrgico, tem um corte bem afiado, e ele é cortado embaixo, em torno de 10 a 15 centímetros da base dele. Da base. Também, olha que corta aquela haste, ali ele vai emitir outro broto ali que vai subir para produzir novamente. Que legal. Pode fazer. E hoje, quem são os seus principais clientes? Então, a gente tem uma clientela, porque a gente trabalha também com contratos anuais, né? Já há um bom tempo. Quem mais adquire nossos produtos hoje são o pessoal do Rio Grande do Sul, que pega legal. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vamos falar que 70% vai para aquele mercado. Porque no Sul em si, a gente não sabe se realmente é isso. A gente desconfia que eles, por serem a descendência, que é alemã, italiana, né? Eles gostam muito de flores, né? Para quem já foi lá em Canelas, né, que tem outras cidades, a gente vê que nos restaurantes, na casa, eles gostam muito de flores. Mas aí é cliente final ou é floricultura ou atacadista, algo assim? Então, é cliente final, né? Nossa, que legal. É decoração. Se você for num restaurante no Rio Grande do Sul, você vê lá que eles decoram, né? Com flores. Sim. Né? Já, vamos falar assim, para cá tem, mas é menos. Menos. Eu acho que lá já assim é uma situação assim de cultural, talvez, né? Porque para quem já foi na Holanda, porque lá eles no mercado onde eles fazem compra, tem uma parte que vende muita flor, tanto de vaso quanto de buquês, né? Que vem um mix de variedades, quase como um buquê assim, de variedade de flores, né? Então, para eles é cultural eles chegar no mercado, comprar um buquê desse e levar para casa e decorar o vaso, né? Então, a gente manda a flor para a oficina de buquês no Paraná. Em Santa Catarina, eles fazem os buquês e colocam nos mercados lá e eles vendem com uma facilidade muito grande. Então, ali é um mercado que tem crescido bastante. Né? A Copperflora, a empresa que a gente é companheira nossa que comercializa nossas flores, tem feito um trabalho muito bom lá e tem dado um resultado muito bom. Mas a gente não dispensa, não. Ela vai para Brasília, ela vai para Salvador, ela vai para o norte, mas numa quantidade um pouco menor. César, a produção de, vamos falar do cravo, da estromélia hoje, nacional hoje, ela consegue abastecer o Brasil todo ou falta ainda em algum período do ano, tem que se trazer flor de fora? Então, nas datas comemorativas, né, Dia das Mães, né, tem Dia dos Namorados, né, final do ano, na Austroeméria a gente tem ainda um déficit, né? E a Copperflora chega até a importar alguma coisa da Colômbia, porque a Colômbia é um dos maiores produtores de Austroeméria, né? Vamos falar do mundo, e o acuador de rosas. E ela chega a importar um pouco de rosas do Equador e Austroeméria da Colômbia. O cravo em si não, porque o cravo, por ser uma flor de um valor agregado um pouco maior, eles não acham compensatório importar, mas a Austroeméria, né, e esse ano mesmo já aconteceu no Dia das Mães, já houve uma importação da Austroeméria para suprir a necessidade do mercado. Entendi.
Você até citou agora a Cooperflora, né? Você é um cooperativado, né? É uma empresa de cooperativa, né? Tem vários produtores que entregam lá. E o que você acha do sistema cooperativado? Isso é benéfico para a sua empresa? O sistema cooperativado, na minha visão, devia ser instituído em todo o Brasil, porque as vantagens são ínfimas. Hoje, se eu não fosse um cooperado, né, assim, eu fui uma certa fase do Velling e hoje eu sou Cooperflora. A gente teria muita dificuldade, porque a cooperativa ela faz todo o trabalho de marketing, o trabalho de vendas, né? E financeiro tudo, né? Quer dizer que eu recebo as minhas flores, né? O capital, né? Na minha conta, assim, livre de qualquer inadimplência, né? E de cheques, essas coisas, nada. Então, é excelente o trabalho que eles fazem. E esse trabalho podia se estender também em outros campos, morango e talvez batata, né? Em vários segmentos. Hoje eu sei que café já tem cooperativa de café e outros porque dá uma segurança muito grande. Falando rapidamente como um atacadista vai adquirir a flor lá. Ele chega na cooperativa, ele tem todos o tipo de flor que ele quiser, todas as flores, tanto de vaso, quanto de corte e folhagem. É o que o decorador vai usar. Então, ele tem a chave dele, ele tem que fazer um depósito prévio. Então, isso que é a garantia da cooperativa tem da inadimplência. Então, ele faz esse depósito, aí ele compra. Quando atingiu a chave dele, que ele atingiu o ponto amarelo ali, ele tem que inserir o crédito de novo, para ele fazer a compra. Isso é um atacadista iniciante, né? Já os atacadistas mais assim antigos têm uma certa vantagem, que eu não sei bem o que é, sim, mas é mais ou menos assim que funciona. E é bom que ele vai lá, ele sai com o caminhão cheio. Ele adquire tudo que ele quer, tá lá. Legal. César, e as percas? Tem alguma fase do ano que você acaba tipo assim, produzindo, tendo que jogar fora ou descartar na roça? Como que é essas percas? Tem ou não tem? Que o morango vai fazer muito tempo que o morango não acontece isso, né? Que o morango está numa fase aí de 5 anos para cá, tá vendendo tudo que tem direito, né? A flor também está nesse ritmo também? Aí eu volto a falar um pouquinho, vocês falaram assim, para a gente, para o produtor ter um produto bom. No passado, a gente pecava um pouco nessa parte. Enviava, assim, no meio uma haste ruim, uma haste torta, né? Hoje, assim, a gente já mudou totalmente a perspectiva. Hoje a gente faz uma seleção, a gente faz um tratamento, tem uma flor saudável, uma flor que vai chegar lá, vai durar. Então, eu ouvi um ditado assim na minha vida um dia, que o tomate, quando ele está bom na banca do mercado, ele vende tudo. Ele pode estar ruim o preço, mas se você vê um tomate bom lá, ele vai, menos barato, mas ele vai vender. Então, hoje, o nosso produto faz há muito tempo que não joga fora, assim, não volta, né? Não consegue ser vendido. Por quê? Se o produto tá ruim no mercado, tá com uma demanda muito alta, então eles já sabem os produtos que são com menos qualidade e esse vai ter uma rejeição. E eu falo graças a nós, assim, a nossa dedicação, nosso produto hoje não tem rejeição, mesmo quando o mercado está baixo, a gente consegue inserir no mercado com um preço adequado, baixo, mais adequado, né, ao custo dela, mas a gente não tem perda. Com certeza. Acho que a cooperativa também deve ter um controle de qualidade que, se chegar algo abaixo da qualidade, deve... Com certeza. Ela tem um padrão de qualidade lá que eles verificam, né, e às vezes chama a nossa atenção, porque mesmo a gente fazendo tudo que tem que ser feito, né, chega no verão, alguns bichinhos comem um pouquinho mais, as pétalas acontecem e eles chamam atenção. Mas a gente acha até bom isso aí, eu quero que continue assim, chamando atenção, alertando a gente para a gente poder cada vez melhorar. Legal, bacana. Ô César, e a flor,
voltando assim até chegar no cliente, ela é necessário ir no sistema refrigerado? Precisa de uma câmara fria? Precisa de um caminhão refrigerado? Ela tem todos, que nem o morango, tem os mesmos cuidados ou não? Pode ir num caminhão baú carga seca ou não? Não, com certeza. Hoje, há uns 7 anos atrás, eu adquiri um galpão que ele é de placa, como se fosse placas de câmara fria, tem 5 centímetros de isopor. Então, a flor ela sai das estufas, as estufas chegam até 35, 36 graus. Ele sai das estufas, né? Ele chega até esse galpão, onde vai ser processada a flor, e a temperatura lá, ela não atinge, ela fica em torno de 20 graus. Então a planta chega ali, né, ela chega um pouco estressada, porque ela saiu de 35, 36 graus, chegam lá, a temperatura mais baixa, então a flor ali vai ser processada em torno, a gente tem uma logística lá que a flor tem que sair da estufa e chegar no galpão em torno de 1 hora no máximo. E ela tem que ser processada em 40 minutos. Então, em torno de antes 1 hora e 40 minutos, essa flor tem que estar na hidratação já, né? Tem que estar na hidratação. Então, a gente tem comunicação e a gente vai comunicando a produção, né, com o processamento dela, da embalagem. Para a gente ter um equilíbrio que a gente não tinha no passado, porque o que acontecia no passado? Até uma experiência boa saber disso. Colhia muita flor, colhia, e de repente essa flor demorava um pouquinho para chegar no galpão, chegava com 1h30 de atraso, aí a flor perdia a qualidade, né? Então hoje a gente equalizou. A gente tem a comunicação por rádios, né? Opa, legal. Muita flor aqui, stop, né? Para a colheita. E vamos, né? Então a gente vai equilibrando para a gente manter essa qualidade. Depois dessas flores já hidratadas, né, que elas vão, embalagem adequada, elas vão para a câmara fria, né, em torno de 8 graus, mais ou menos, 8 graus. E 8 a 6 graus. Dali é sempre colhido um dia antes, né, por exemplo, a gente colhe na segunda-feira e manda ela na quarta-feira. Da câmara fria, ela é etiquetada, boletada tudo certinho em carrinhos, ela vai direto no caminhão que tem câmara fria também. Então, quer dizer, a flor, quando chega na cooperativa, ela não pode chegar abaixo de 18 graus. Quer dizer, desculpa, acima de 18 graus. Então, tem uma regra lá. Porque se chega acima de 18 graus, ela já vai começar a dar perda de qualidade. Principalmente no verão, né? Então, lá eles têm câmara fria também. O caminhão, eles carregam direto na câmara fria da cooperativa. E a cooperativa, né, faz a seleção ali dos pedidos, e dali os caminhões dos atacadistas, né, que vão comercializar a flor, chegam e encostam direto da câmara fria no caminhão refrigerado. Então, a logística é muito sincronizada. Para a hora que chegar ali, né, no consumo final, né, do decorador, ou seja, das lojas que comercializam as flores, é chegar com qualidade. Então, é imprescindível você ter uma logística, né, desde a hora que ela sai ali da colheita até no ponto final. E quantos dias, não sei se você tem esse número, quantos dias que a flor aguenta da data colhida até chegar no consumidor? Quantos dias ela tem qual que é o time dela de durabilidade? No inverno ela aguenta bem mais. Mas o tratamento que ela recebe, né, é muito importante. Né? E é importante também a nutrição dela. Né? Por exemplo, se ela tiver uma planta raquítica, que ela faltou nutrição, ou ela faltou hidratação lá no campo, digo no plantio, na colheita, e ela já for para o balcão de processamento debilitada. Então quer dizer que mesmo a gente dando todo o tratamento adequado de hidratação e de conservação, né, para ela se manter um aspecto mais vigoroso, né, das folhas mais verdes, não vai adiantar muito. Então, é um trabalho que ela inicia lá do começo. Né? Aí vem tudo que eu disse anteriormente. A genética, né, um bom preparo de solo, uma boa hidratação, aquele cronograma de tratamento fitossanitário, né? Então, é um conjunto. Se ali
ou algum lugar, o elo da corrente estiver fraco e se romper ali, vai dar um probleminha, né? E é isso que a gente, né, assim, ao longo do tempo aprendendo, a gente já está tendo sucesso, né? Legal. Com essas conquistas aí de qualidade. Bacana. Falando de Expo Morango, César, sabe que a Expo Morango já estamos na 4ª edição, né? E a gente queria ouvir de você também, assim, o benefício da Expo Morango para Senador Amaral, porque hoje a gente tem esse nome de Expo Morango, né? Mas a Expo Morango não é só para produtor de morango, né? O César, ele conhece já o evento bem, né? Que eles ajudam a gente a organizar, junto com a Adriana, tem a Luciana, né? Então, nós estamos envolvidos. Qual que é a importância da Expo Morango hoje ali para Senador Amaral, para o sul de Minas Gerais? Então, a Expo Morango, ela veio para agregar, né? Ela veio para trazer conhecimento, porque ali em Senador eu sentia ficar muito disperso, né? Quando a gente precisava de algum produto novo, de alguma informação nova, sempre quem trazia eram os vendedores, né, que saem das empresas, né, entregar produto, né, e mesmo assim era bem vago, porque em si eles queriam vender o produto. Hoje, vamos falar que a Expo Morango, ela unificou a informação, que é muito importante, e a oportunidade também para quem está expondo os produtos, né, a tecnologia nova, isso é muito importante, porque ensina o morango também a tecnologia muito avançada. Os mesmos produtos de nutrição que eu uso na flor é usado no morango. São poucas diferenças, muito ínfima. Então, aquele produtor que estava um pouquinho assim leigo, estava um pouquinho até perdido, né, na sua área, hoje ele vai lá, ele encontra desde substrato que ele quer usar, todo o tipo de nutrição do morango que ele quer usar, ou das flores, ele encontra as melhores mudas ali, né? Porque o que eu disse assim, é muito importante a genética, uma muda saudável, para ter um produto saudável, um produto de qualidade. Enfim, ali também tem as empresas que vendem implementos agrícolas, que ele pode modernizar a área dali. Empresas que vendem estufas, né? Uma infinidade de tecnologia de plástico, porque assim, tudo eu falo que é feito de detalhes, né? Os detalhes faz uma diferença muito grande numa produção final. Então, é muito importante, né, ele está bem informado para ele ter sucesso na produção dele. Então, eu falo que só vai crescer cada vez mais. Eu fico até um pouquinho temeroso do espaço lá no futuro, né? Porque as empresas procuram, né, e todos que a gente conversa só falam bem, quer expor, quer mostrar. Então, a situação é mútua lá, né? Tanto do produtor como do expositor, né? Eles querem, né, assim, aparecer, né, e se informar e crescer. E você, produtor de flores, tá aí o César aí relatando aí sobre a Expo Morango, fica o convite nosso aí para os dias 14, 15, 16 de agosto. Será na Pousada das Flores, na rodovia José Nilton de Almeida, quilômetro 3,5, bairro Lagoinha. Fica o convite aí para você vir nos visitar, porque lá temos soluções para todo tipo de cultura, né? Para flores, batata, morango, brócolis, milho. Então a gente tem soluções para todo tipo de segmento. Então fica o convite aí. Você que tem alguma dúvida, que é de fora aí, chama a gente no direct, segue nossas redes sociais, né? No YouTube, a gente está em todas as redes sociais aí, segue, chama que a gente te passa todas as informações, como você chegar até Senador Amaral. Né, Bia? É isso aí. E nós estamos colocando uma tradição aqui no ExpoCast, que é o ExpoKiss. É um bate-volta rápido
E vamos lá, né? Vamos ver se... Isso é facinho. Vamos causar polêmica? Palmeiras ou Corinthians? Tem que falar Palmeiras, né? Com certeza. Vamos lá. César, tem uma flor que te representa hoje? Cravo. O cravo. Um erro comum de quem começa a produzir flores. Falta de dedicação. A melhor época do ano para vender flores? Dia dos namorados ou dia das mães? Namorados. Qual a flor mais desafiadora? Rosa. Senador Amaral em uma palavra. Acolhedora. E aí, astromélia ou cravos? Cravo. Ele começou falando bem da doutora Velha, mas uma paixão pelo cravo. Mas, E César, pra gente finalizar, tem um conselho para quem está iniciando agora dentro do ramo, da área, algo que você gostaria de ter escutado lá atrás? Tem sim. Em todo segmento, né, da agricultura, não basta só a pessoa ter o capital para investir, ter assim todos os insumos próximos a ele ali, tudo. Tem que ter amor naquilo que faz. Tem que ter dedicação. Você tem que ter aquele feeling, né? Eu falo que quando aos domingos, quando eu vou ali nas estufas, olhar assim, eu até converso com as flores. Falo no sentido figurado, porque se você não se dedicar, se você não sentir o problema, você não vai conseguir assim ter sucesso. Então, se você sentir a dificuldade, o problema, se você enxergar, eu falo com olhos clínicos, daí você vai atingir, né, o sucesso. É isso. Muito bom. Legal. Bi, né, tem nosso patrocinador, né? Patrocinador oficial, é isso aí. Do ExpoCast. Isso. Nós queremos agradecer a Adubos Real, o patrocinador oficial da ExpoCast, dessa temporada que está sendo muito bacana. Então, se você, produtor, procura por soluções para a sua cultura, para o seu negócio, fale com a Adubos Real. Legal. Se você não sabe, César, a Adubo Real vai abrir uma loja, acho que daqui uns 2 meses lá em Senador Amaral. Que ótimo. Para nós, pra você ver, a cidade está crescendo, né? Tá crescendo, né? Então, eu acredito que talvez seja um fruto da Expo Morango aí, que o pessoal tem olhado aí com os outros olhares aí para Senador Amaral, né? E a gente fica assim, gratidão, né? Porque para nós, a gente está numa cidade pequena, a gente que às vezes precisa de um produto, né? A gente precisa ter de várias lojas ali, né, César, para a gente atender, né? Sim. Porque às vezes a gente tem um estoque, mas às vezes precisa daquele detalhinho, você tem que sair correndo, buscar ali. E a Adubo Real vai abrir aí uma loja aí, e logo a gente passa também informações aí, é um parceiraço nosso aqui na ExpoCast e também é um expositor nosso lá na Expo Morango. César, muito obrigado aí por abrir o jogo para nós, né, Bia? Que a gente tivemos outros entrevistados também aqui, tivemos o André Leme falando sobre a produção de morango, contando toda a história, e eu acredito que tem muitos produtores aí que às vezes ficam curiosos de saber, né, a história do César e de outros produtores, que é uma história de sucesso, né? Hoje a pessoa só vê a flor bonita, a flor bonita, tudo bonitinho lá, mas não sabe tudo que passou, né? Exatamente. Mas assim, a gente fica grato por você tirar essa 1 hora aí para estar com a gente aí conversando sobre assuntos de flores, né? E a gente queria presentear você com essa caneca aí. Todos os nossos entrevistados aí tem uma caneca. E vocês eu convido a seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Esse episódio vai nesse próximo domingo. Não perca. Tá recheado aí, tem muita coisa para vocês que tá para vir. Mais entrevistados também, né, Bia? Com certeza. E logo, logo a gente passa mais notícia para vocês. É isso aí, nós temos um encontro marcado com você todo domingo às 7 horas da manhã.
recheado de conhecimento e culturas legais aí para vocês conhecerem. César, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente fica super feliz, né, de vocês, né, Adriana também, ter esse tempo conosco. E só gratidão. Vamos fazer o nosso brinde? Vamos lá, então. Aê, Ao agro. obrigada. Ao agro. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Até.